E aí, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Corvo News, o podcast que traduz o caos financeiro para você não precisar chorar sozinho olhando para o home broker. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025, e o mercado tá pegando fogo, mas não daquele jeito que você quer, não. Olha só o que tá rolando. Bitcoin passou dos $120 mil e tá desenhando uma mega explosão ascendente. A BND bateu nova máxima histórica de $1.111, porque o Cazaquistão resolveu criar um tesouro estatal de cripto. Sim, você leu certo. O ouro passou de R$ 400 por grama no Brasil, 40% de valorização no ano, porque quando a casa pega fogo, o brilho dourado é o melhor amigo. O governo americano continua em shutdown pelo terceiro dia, e o relatório de emprego, cancelado, simplesmente não vai sair. E a Ambipar despencou 66% em 24 horas, aquilo que o mercado chama carinhosamente de faca caindo. Ah, e antes que você pense em vender tudo ou comprar tudo, nada do que você vai ouvir aqui é recomendação de investimento. A gente informa, provoca e às vezes até diverte. O que você faz com o seu dinheiro é problema seu. Preparados? Bora lá! Se você está procurando um podcast de notícias imparcial com um apresentador que saiba do que está falando, então você está no canal errado, porque agora vai começar o Corvo News! Rapidinho antes de mergulhar nas notícias, se você está gostando do conteúdo, deixa aquele like no vídeo. Sério, é um clique só e ajuda demais o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, cara, qual a desculpa? Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Todo dia tem mercado pegando fogo. Todo dia tem notícia que você precisa saber e você não vai querer ficar para trás, né? Feito? Beleza, agora vamos ao que interessa. Meus consagrados, tem um movimento gigantesco acontecendo no mercado global que pouca gente está prestando atenção. O sistema financeiro está emitindo um sinal muito importante e esse sinal é capital correndo dos ativos de papel. Bilhões de dólares em grandes reservas estão se afastando definitivamente de títulos e papéis, migrando para ativos tangíveis. E quando eu digo títulos, não estou falando de qualquer papel, estou falando dos treasuries americanos de 10 anos, que antes eram considerados o porto seguro da grana do planeta. Agora, esses títulos viraram um cavalo manco atolado num pântano de dívida e de crise institucional. Palavras duras, mas é exatamente assim que os analistas estão descrevendo. O dinheiro está correndo para onde há escassez real. E para onde esse dinheiro está indo? Ouro. Cravou um novo recorde no Brasil, superando R$ 400 por grama. São 40% de valorização no ano, galera. Isso não é coincidência, é proteção contra a bagunça fiscal e institucional dos Estados Unidos. Urânio. Esse aí não para de bater novas máximas históricas a cada 3 ou 4 pregões. Por quê? Inteligência artificial. A IA consome energia massiva e Donald Trump está distribuindo licenças para usinas termonucleares como se fossem balas. E adivinha qual é o combustível? Urânio. Prata. Também está em alta, surfando na mesma onda de busca por ativos tangíveis. Falando em crise institucional, o governo americano está no terceiro dia de shutdown. E a consequência direta, o relatório de empregos payroll de setembro foi cancelado. Isso mesmo, o dado econômico mais importante do mês simplesmente não vai sair. Resultado? Volatilidade nas bolsas e no câmbio. Mas, curiosamente, os mercados globais estão operando em alta, impulsionados pela expectativa de estímulos e eventual corte de juros do Federal Reserve. Wall Street está avançando. Dow Jones Futuro mais 0,19%, S&P Futuro mais 0,24%, Nasdaq Futuro mais 0,26%. É aquela lógica maluca do mercado. Governo em crise, Fed vai cortar juros, dinheiro barato, bolsa sobe. Vai entender. Aqui no Brasil, o Ibovespa abriu em leve queda de 0,03% aos 143.904 pontos. O índice futuro está em queda há 3 pregões consecutivos, numa correção técnica depois das máximas históricas recentes. O dólar avança 0,20%, cotado a R$ 5,35. E
A queda generalizada na bolsa tem um culpado claro: debates fiscais. A Câmara aprovou a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Parece bonito, né? Mas o mercado não gostou nem um pouco. Por quê? Porque essa perda de arrecadação vai aumentar a dívida pública e pressionar as contas do governo. E, para compensar, o mercado está apostando que o governo vai socar mais imposto em outro lugar, seja taxando dividendos ou implementando o maior IVA do planeta Terra. Mas teve um alívio. Há relatos de que o relator da MP Fiscal pretende derrubar a taxação de 7,5% sobre LCI e LCA. Pequena vitória para o investidor pessoa física. Destaques corporativos. Petrobras. O petróleo caiu 1,8%, atingindo o menor nível em 5 meses. Resultado, ações da Petrobras sangrando e ajudando a derrubar o Ibovespa. Embraer. As ações naufragaram 5%, sem motivo claro, só aquele dia ruim mesmo. Localiza, caiu 2,5%. Ambipar, esse caso é gravíssimo. As ações da Ambipar despencaram mais de 66% nas últimas 24 horas. É o que o mercado chama de faca caindo, quando a queda é tão brutal que ninguém quer pegar. Se você tinha Ambipar na carteira, meus sentimentos. Notícias positivas, sim, existem. Petrobras e Amazon assinaram um contrato de estudos focados em combustíveis verdes. Transição energética tá vindo, galera. Fundo Brasil-China. O BNDES e a China anunciaram a criação de um fundo de investimento de US$ 1 bilhão focado em projetos de infraestrutura no Brasil. China investindo aqui não é novidade, mas US$ 1 bilhão sempre chama a atenção. Agronegócio. O plantio da soja no Brasil está atrasado por falta de chuvas. Boa notícia? Não, mas é importante saber. Agora sim, vamos falar da estrela do mercado, o Bitcoin. Criptomoedas e Bitcoin! O BTC está operando acima dos US$ 120 mil, se aproximando da máxima histórica de US$ 124 mil e acumulando quase 10% de alta em 7 dias. E olha, os analistas gráficos estão empolgados. O Bitcoin está desenhando uma grande cunha de caráter ascendente, que é um padrão clássico que antecede uma mega explosão ascendente. Cada queda no preço foi absorvida por pressões de reversão compradora subsequentes, de nível institucional. Traduzindo, toda vez que o BTC cai, vem uma compra massiva que empurra o preço de volta para cima. E essas compras não são de varejinho, são de instituições. A projeção, se o rompimento se confirmar, o preço pode chegar a US$ 168.340. Isso é mais de 40% de alta a partir do nível atual. E não é maluquice, é análise técnica séria. E tem mais, o Bitcoin está sendo visto como a reserva tangível digital por excelência. Por quê? Supply fixo. Só vão existir 21 milhões de BTC, nunca mais que isso. Política monetária imutável. Ninguém pode mudar as regras do jogo. Incensurável. Nenhum governo pode impedir você de ter ou transferir BTC. E globalmente transferível. Você envia Bitcoin para qualquer lugar do mundo em minutos. Com o capital fugindo dos ativos de papel, lembra dos treasuries virando cavalo manco? O Bitcoin se torna o destino natural dessa grana. O Ethereum também está se comportando bem, acompanhando o Bitcoin, com o valor acima dos $4.400. E olha, o índice Fear and Greed do mercado cripto está pendendo fortemente para a ganância, marcando hoje 57, o que faz total sentido com o Bitcoin batendo máximas e instituições entrando pesado. Agora presta atenção nessa notícia porque ela é icônica. A BNB, Binance Coin, atingiu uma nova máxima histórica de $1.111. Por que isso é tão importante? Porque a BNB é o gas da Binance Smart Chain, uma das principais blockchains do mercado. E o movimento de alta foi impulsionado por uma notícia surreal. O Cazaquistão anunciou a criação de um tesouro estatal de BNB. Isso mesmo, galera. Um país inteiro resolveu acumular a BNB como reserva estatal. É o tipo de coisa que há 3 anos seria piada. Hoje é realidade.
Quando uma L1, blockchain de primeira camada, como a BNB, explode, ela puxa o sentimento de risco para cima, Risk On Mode, criando uma maré de liquidez que transborda para as middle caps e micro caps. Ou seja, preparem-se para ver altcoins menores também disparando. E tem mais. A VanEck, uma das gestoras mais respeitadas do planeta, registrou um ETF de ETH, Ethereum, que integra o liquid staking da Lido Finance. Deixa eu explicar porque isso é gigantesco. Staking. Você trava seus ETH na rede e ganha rendimento passivo. Liquid staking. Você faz staking, mas ainda consegue usar seus tokens em outras aplicações DeFi. E ETF regulamentado. Fundos de pensão, family offices e grandes investidores institucionais agora podem investir em ETH e ganhar rendimento passivo sem precisar gerenciar chaves privadas. Isso vai empurrar o preço da ETH para a estratosfera, nas palavras dos analistas. É a ponte definitiva entre TradFi e DeFi. Análises de ativos do mercado cripto. Vamos falar de números. O Bitcoin está desenhando aquela grande cunha ascendente que mencionei antes. Se o rompimento se confirmar com volume, e tudo indica que sim, a projeção é de 168.340 dólares. Isso representa mais de 40% de valorização a partir dos níveis atuais. E não é chute, é baseado em análise técnica clássica, padrões gráficos que se repetem há décadas nos mercados financeiros. A cada queda, a compra institucional absorve a pressão vendedora. Isso cria um piso cada vez mais alto, e quando o rompimento vier, a explosão vai ser violenta. O Ethereum, com o ETF da VanEck integrando o Liquid Staking, vai se tornar o ativo preferido dos grandes fundos que querem exposição cripto com rendimento passivo regulamentado. A narrativa de tokenização massiva, que a gente já viu no episódio anterior com o CEO da Robinhood falando de 2030, coloca o ETH como a infraestrutura dessa revolução. Smart Contracts, DeFi, NFTs, tokenização de ativos reais, tudo roda no ETH. Preço-alvo? Difícil cravar, mas se o Bitcoin pode subir 40% ainda, o ETH vai seguir proporcionalmente e talvez até superar em performance percentual. Beleza, vamos recapitular rapidinho os pontos mais importantes de hoje. Mercado tradicional. Capital fugindo dos treasuries americanos e migrando para ativos tangíveis. Ouro bateu R$ 400 o grama no Brasil, 40% de alta no ano. Urânio disparando por causa da IA e da distribuição de licenças de usinas nucleares. Governo americano no terceiro dia de shutdown, payroll cancelado. Ibovespa em queda técnica, dólar a 5,35, drama fiscal com IR e medo de mais impostos. Ambipar despencou 66% em 24 horas, faca caindo. Mercado cripto. Bitcoin acima de 120 mil dólares, desenhando mega explosão ascendente com projeção de 168.340 dólares. BNB bateu máxima histórica de 1.111 dólares, impulsionada por Tesouro Estatal do Cazaquistão. VanEck lançou ETF de ETH com Liquid Staking, ponte entre TradFi e DeFi. A grande tese. O dinheiro está correndo de ativos de papel para ativos de escassez real, ouro, urânio e Bitcoin. A institucionalização do cripto está acelerando, e quem entende isso agora está posicionado para surfar a maior onda de riqueza da década. Com essas análises e notícias, chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Lembre-se, informação e estratégia são as chaves para navegar neste mar complexo, mas cheio de oportunidades. Obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esquece do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar este velho corvo a comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família.